Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo a respeito de espiritualidade. Para você que gosta desse tipo de assunto e ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas que você saiba que também possa estar precisando. Bom, o assunto que eu gostaria de estar conversando hoje seria a respeito de 10 coisas que os médiums enfrentam quando começa a perceber a sua mediunidade. Então, os 10 maiores problemas que eu, no meu ver, eu vejo como principais. É lógico que existem muitos fatores, né, que acabam mexendo, trazendo sintomas físicos, emocionais, espirituais, para um médium, né, esses que estão em desenvolvimento, esses que trabalham com a mediunidade. Então hoje eu vou estar colocando para vocês os 10 pontos principais de problemas que os médiuns acabam enfrentando. E se você se identificar com algum ponto, você pode estar colocando aqui no canal. Se você já passou por alguma situação dessas que eu vou estar expondo, você pode colocar aqui no canal para outras pessoas também ver que elas não estão às vezes sozinha na situação, que isso está acontecendo com mais pessoas. Então é muito importante o seu comentário. Bom, então vamos lá. Quais são os 10 problemas que um médium passa quando está em desenvolvimento ou mesmo que já desenvolveu? Então, quais são os 10 maiores problemas que eles acabam enfrentando nessa jornada? Primeiro, a falta de preparo emocional e psicológico para lidar com a situação. Então, requer amadurecimento, requer estudo, requer um acompanhamento, tá? Isso pode ser um mentor da sua confiança, pode ser numa casa religiosa da sua confiança, tá? Mas é muito importante que tenha este acompanhamento, porque muitas vezes as energias elas chocam e confundem o nosso psicológico, o nosso emocional, nos sentimos muitas vezes irritados, perturbados, ou muita sonolência, ou muita irritabilidade, ou às vezes confundimos intuição, tá? Então isso tudo é muito importante ter um acompanhamento. Será que é intuição? Será que é da minha cabeça? Será que é ataque? Será? Então é muito importante estar cuidando do psicológico e do seu emocional em fase de desenvolvimento. A mediunidade exige equilíbrio. Muitos médios sentem emoções, dores ou pensamentos que não são seus e não sabem lidar com isso. Por isso é muito importante um acompanhamento. 2. Medo do julgamento ou de rótulo de louco. Eu, na verdade, quando eu era mais nova, eu tinha muito esse receio, que as pessoas me achassem que eu estava ficando louca, eu percebia coisas que outras pessoas não percebiam, via coisas que outras pessoas não viam, e eu tinha muito medo de, às vezes, alguém falar que eu precisava ser internada mesmo, sabe? Então, esse medo, né, de lidar com uma nova situação, que na verdade você vem com isso desde pequeno. Só que você começa a ter noção e começa a ter consciência que aquilo não tá normal, né? Que não está normal, um pouquinho mais tarde, quando você tiver com seus 12 anos, 13 anos, tá? Então, uma pessoa que já vem com essa mediunidade aguçada, essa sensibilidade aguçada, ela costuma muitas vezes ser mais reservada nas atitudes, nos pensamentos, muitas vezes por medo de gerar conflitos em assuntos, gerar julgamento, né, de que a pessoa não tá legal, a pessoa não tá bem, a cabeça não tá boa, você tá esquisita. Então essas coisas eu escutei
quando eu era mais nova, tá? Então, o medo da sociedade, da família ou até de si mesmo impede muitos médiuns de se assumirem e entenderem seus dons. E tem também a não aceitação, né? Eu tinha muito isso, a não aceitação. Eu não aceitava ter que trabalhar com isso, ter que desenvolver, ter que estudar sobre isso, porque era uma coisa que eu não queria. Então, eu gostava, assim, das coisas esotéricas, dos cristais, das pedras, incenso, mas essa questão de lidar com problemas das pessoas, e isso me vinha através da intuição, da mediunidade, eu simplesmente não aceitava. Tanto que quando eu comecei a ler o baralho cigano, que eu não tenho curso, eu aprendi através de um sonho, isso eu já conversei aqui, então foi tudo me passado, eu não aceitava. Então, assim, achava legal no começo, mas depois aquilo me irritava profundamente. Eu era jovem, eu queria aproveitar minha vida, eu queria viver, eu queria sair, eu queria namorar, e eu me via tendo que lidar com problemas e situações das pessoas que me procuravam, e era uma coisa que eu não queria, não me interessava saber das vidas das pessoas, eu não queria saber, sabe? Então, foi bastante conflito no começo. Quando eu aceitei, tudo mudou, mas demoraram anos, tá? Anos para eu aceitar. Muitas vezes eu pegava firme e depois largava, porque eu mesma não aceitava o que acontecia comigo em relação a ver as coisas, em relação a sentir as coisas. O que eu mais me revoltava era que quando eu não queria fazer aquilo, eu também ficava mal. Então eu achava muito injusto. E na verdade eu fui entender mais pra frente que eu estava sendo egoísta, né? Que eu deveria compartilhar do que a espiritualidade talvez estivesse me passando, ou estivesse trazendo, ou trazer caminhos para ajudar às vezes as pessoas. Eu não queria na época cobrar, quando eu comecei eu não cobrava nada. Quem me fez eu cobrar mesmo pelo trabalho espiritual, que diz que é moeda de troca, que eu ia sentir-me melhor, né, energeticamente, e que tinha de ser assim, foi a linhagem dos ciganos, tá? Foi Exu. Então, eles me abriram portas para eu enxergar também determinadas coisas que eu não aceitava de jeito nenhum, tá? Outra coisa, confusão entre intuição, ego e mediunidade. Então, nem tudo que vem à mente é mediunidade, tá? Distinguir entre intuição, imaginação, ego, influência espiritual é muito difícil. Por que eu falo isso? Porque quando você não está alinhada espiritualmente, energeticamente, você pode estar sofrendo muitas vezes ataques espirituais que vêm na sua cabeça situações que você acha que aquilo é intuição. E muitas vezes são esses espíritozinhos aí querendo confundir a nossa cabeça, tá? Isso trazendo o quê? Brigas, discussões. Então, todas as vezes que você tiver uma intuição onde vai gerar atrito, onde vai gerar confusão, analise se aquilo realmente é intuição, né? Ou ataques espirituais. As pessoas que têm muita mediunidade e que têm um propósito de muitas vezes estar melhorando, mudando, ajudando, influenciando a vida, né? Não só a vida, mas a cabeça, o pensamento, porque a vida de ninguém, cada um que escolhe a vida que quer. Mas muitas vezes tem coisas que nós falamos, nós agimos, que podem trazer mudanças na vida de outras pessoas, tá? Isso são escolha delas? São escolha delas, mas pode acontecer. Então, se você não estiver bem emocionalmente, às vezes uma coisa que você fala pra alguém, isso pode trazer uma desgraça na vida da pessoa, né? E nem eu já vi gente que joga e que trabalha com o espiritual e só fala desgraça para as outras pessoas. Tudo eu acho que tem que ser falado, mas tudo tem um jeito de ser colocado, né? Então tem pessoas que não aguentam lidar com determinadas situações, tá? Que nenhum caso é morte. Tem pessoas que não gostam de saber a respeito de morte. Tem outras que já trabalham com isso normalmente. Só que tem pessoas que às vezes vai procurar um auxílio, uma ajuda, ou tá com algum problema espiritual
e ela sai do local transtornada, porque às vezes as pessoas dão tantas notícias ruins, tanto apavora tanto, coloca tanto medo, tanta pressão, e tem que isso, tem que aquilo, senão vai acontecer isso, senão vai... que as pessoas ficam desesperadas, traumatizadas, e muita gente acaba se afastando da espiritualidade por conta disso, né? Porque vê como uma situação suja, só que tem que ver que quem traz essa sujeira não é o espiritual, é o ser humano, porque a espiritualidade trabalha direitinho, né? Que nem eu falo, às vezes fazemos os trabalhos espirituais, as oferendas, ou seja, acender uma vela, é a nossa conexão com o espiritual. As nossas oferendas é um trabalho que já vem desde lá de muito tempo atrás. As oferendas aos orixás, as oferendas aos guias, essa aproximação, essa conectividade. Então, quem faz e quem estraga tudo isso é o ser humano, que usa as situações para onde poderia fazer o bem para fazer o mal. Tá? E eles pensam que estão trabalhando, às vezes, com determinadas entidades. Eles estão trabalhando mesmo com os obsessores, com esses espíritos zombeteiros, enganadores. Então, piora toda a situação, tá? Então, a maldade está na cabeça do ser humano, porque o orixá, ele não faz a maldade no caminho de ninguém. E se engana quem pensa que faz trabalho de orixá para fechar o caminho dos outros. Você tá usando o obsessor, tá usando o zombeteiro, tá usando o quiumba, qualquer coisa, menos orixá. Bom, outra coisa, confusão entre intuição, eu falei. Obsessão espiritual, influência dos espíritos inferiores. Todos nós estamos sujeitos a passar por esse tipo de situação. Quando a nossa energia, a nossa frequência, ela está elevada, eles tentam, mas eles não conseguem nos atingir, tá? Caiu a frequência, caiu o padrão mental, caiu a energia, eles vêm assim para sugar o que puder e como puder, tá? Então, médiuns desequilibrados ou vaidosos são alvos fáceis dos espíritos zombeteiros, enganadores e dos obsessores, tá? Então, esse pessoal que às vezes aproveita da mediunidade, né, para o ego, né, sobe lá, que é maior do que não sei quem, é melhor do que não sei o que lá, que todos nós somos iguais. E eu já vou falar para vocês novamente. Não é merecedor quem tem maior intuição ou mediunidade. Esse é o que mais tem dívidas para ajustar perante a lei do karma, da ação e reação. Tá? Então, quando você vê uma pessoa que tem muita mediunidade, não quer dizer que ela é um anjo e veio aqui para... Não, ela tem um compromisso maior do que outras pessoas, tá? A exaustão física e mental. O desgaste energético durante incorporações, psicografias ou atendimentos pode gerar cansaço extremo, dores e até doenças. É isso que eu falei para vocês. Eu trabalho, bem dizer, diariamente com pessoas que vêm em busca porque estão com problemas. Porque ninguém que vem buscar uma leitura, um trabalho espiritual, um aconselhamento, a pessoa está bem. Ninguém vem conversar. As pessoas vêm porque buscam melhorias. E nós buscamos sempre, né? Eu também busco. As pessoas buscam, cada uma com um determinado assunto no seu problema que mais te aflige. Se eu que trabalho com as pessoas, em contato com o público, lido com energias, não me cuidar do jeito que deve ser feito, eu caio de cama e fico ali por dias. O que acontece? No começo, quando eu comecei lá atrás, que tinha uns 14 anos, a trabalhar com o público, eu tinha muito isso, eu ficava ruim, eu ficava de cama, eu tinha dores de cabeça assim, que com nada passava, com nada. E eu fui aprender a lidar com essa situação, tá? Muito mais adiante.
E tudo foi por conta, assim, de guias espirituais me passando, tomando passe em centro, aprendendo a fazer o descarrego, sabendo que através não, após cada atendimento, sendo um, sendo 5, sendo 10 no dia, não importa quantos foram, eu tinha que fazer o meu banho de ervas, eu tinha que fazer a minha meditação, eu tinha que acender a minha vela pedindo proteção. Então, quando eu aprendi a lidar com essa questão, esses problemas, esses males que eu sentia, eles passaram. Não vou falar para você que às vezes eu pego uma situação ou trabalho espiritualmente com alguém que eu também não pego carga. Eu pego. Tem trabalhos que eu chego a ficar assim um dia inteiro depois no banheiro, ou vomitando, ou com diarreia, porque é o peso mesmo que estava na pessoa e é feito esse processo de descarrego, tá? Então, como eu falo, quando eu comecei um período, eu trabalhei com desobsessão. E na desobsessão, por mais que a gente limpe com o guia, sempre fica algum vestígio. Por que que fica algum vestígio? Porque o médium não está 100% preparado, ou 100% bem, ou 100% alinhado, né? E nós somos seres humanos, é lógico que nós temos problemas, nem todos os dias nós estamos bem. Mas eu também tinha esse problema. Quando eu comecei a fazer os trabalhos, eu achei que fosse melhorar. E continua tendo também, às vezes, esse problema. Então, dependendo do peso, às vezes a pessoa está com uma demanda muito forte, uma energia muito pesada, um obsessor, né? Muito ali, firme, grudado, forte, derrubando. Então, eu vou falar pra vocês. Às vezes eu pego umas buchas, assim, umas cargas, mas nada como um bom banho de ervas, uma oração, mudar a vibração e a frequência faz com que essa energia não consiga ficar próxima a você. Não bate a sintonia. Então eles acabam caindo fora, tá? Outra coisa, a vaidade espiritual. Quando o médium se sente escolhido ou superior, ele perde a humildade e pode ser manipulado espiritualmente. Então é assim, quando as pessoas falam, eu não acredito nisso, eu não sei o quê. A pessoa tem todo o direito de não acreditar, mas que o espiritual existe e ele tem influência sobre a gente. Quando estamos negativos, sim. Quando estamos positivos, são os positivos que ficam mais próximos, nos auxiliando. Por isso que eu falo, vale muito a pena você tirar um tempinho do seu dia para fazer uma oração bacana de proteção, para fazer uma ligação, né, de energia, frequência, ou através de uma vela, ou através de pensamento, ou de mantras, de como você gostar, para se conectar com seu anjo de guarda, com seu mentor, com seu guia. Isso ajuda muito, e as mudanças que você sente depois para frente é muito boa. Agora tem gente que fala, eu fiz isso, não resolveu. Por quanto tempo você fez? Porque assim, o espiritual, ele não é mágica, né? Ele tem um processo para você ter essa conexão, para você ter mais afinidade, para você começar a sentir as coisas, você entendeu? E para abrir mais o campo, para eles estarem cada vez mais próximos e te ajudando. Todos nós temos os nossos mentores. Cabe a nós, as nossas atitudes, a nossa postura, deixar eles mais próximos ou mais distantes. Pronto, vamos voltar aqui assim. A gente está trabalhando, fazendo vídeo, atendendo o interfone. Bom, mas enfim, vamos lá. Outra coisa que acontece, o desequilíbrio nos chakras e no campo energético da pessoa. Eu fiz um vídeo atrás, aí o anterior, acho que foi, falando a respeito dos chakras, dos equilíbrios. E o que acontece que traz o desequilíbrio e desalinha a nossa energia? É justamente isso, tá? Então, excesso de energia no campo energético, energia negativa, energia pesada, isso sobrecarrega, né, o nosso campo energético, onde traz o desequilíbrio nos chakras. Sem cuidado com a própria energia, alimentação, sono, higiene espiritual, o médium fica vulnerável. Então é muito importante você cuidar disso, tá? Mediunidade reprimida ou bloqueada. Quem ignora ou reprime a mediunidade pode desenvolver ansiedade, depressão, insônia ou sentir-se constantemente perdido, sem foco, sem caminho,
tá? Então é aquele velho ditado que todo mundo fala, né? Aquela velha, não é nem ditado, aquela velha frase. Eu vim aqui para fazer o quê? Eu estou aqui para que missão? Para o quê? Então, assim, a pessoa sente-se perdida e sempre excluída, né, da situação, da sociedade, de tudo. Mas isso também pode ser por conta de excesso de mediunidade, foi reprimida ou bloqueada, é onde traz esses conflitos. E outra, a última, o uso indevido da mediunidade, tá? Quando as pessoas, às vezes, trabalham com a mediunidade e usam ela para fazer coisas negativas para as pessoas, onde prejudica o caminho delas, aonde traz aborrecimentos. Um exemplo, a pessoa faz trabalhos para cortar um relacionamento, faz trabalhos para alguém ter prejuízos, para fechar o caminho. Então, tudo isso vai afetar o seu campo espiritual. Você aceitando ou não, isso volta. Ninguém tem peito de aço que aguenta segurar uma situação assim, tá? Então, tudo que você faz de negativo no caminho de outra pessoa, isso vai voltar. Isso não sou eu quem estou falando, isso é a lei do universo, é ação e reação. Você faz, você vai receber. Às vezes você não recebe na sua vida, você recebe na vida do seu filho, você recebe de um parente querido. Então, assim, muitas coisas podem acontecer quando a gente faz o uso do que a gente aprendeu de um jeito, né? A gente aprende ali a fazer aquilo. Um exemplo, vou fazer um trabalho para abrir caminhos aqui. Você usa aquilo pro negativo. Não fala, a maldade está no ser humano, não está nos orixás, tá? Em relação à pessoa ter a mediunidade, trabalhar num centro, dar atendimentos, fazer terapias, ou seja lá o que ela for mexer, ela está doando o tempo dela. Então ela está ali para ajudar. Nada mais justo que essa pessoa ter uma retribuição com o que ela está fazendo. Quando as pessoas buscam as coisas e a espiritualidade e elas querem ter um conselho, um auxílio, eu sempre oriento elas a irem num centro, tá? Quando procura para jogar carta, tem custo sim. Ninguém vai jogar carta, vai ficar, né, tomando o seu tempo um dia inteiro para fazer coisa de graça. Tá? Então, assim, tem custo sim. É lógico que não cabe a pessoa cobrar assim um preço absurdo. Isso também é de cada um. Eu também não tô aqui para condenar e criticar ninguém. Mas o abuso também pode gerar problemas para o médium futuramente, tá? Mas em questão de atendimento espiritual, um centro bom pode te oferecer, uma igreja pode também te aconselhar. Então, existem vários meios para procurar essa orientação de graça, tá? E os estudos e um aconselhamento, tudo isso num lugar religioso, espírita da sua confiança ou que você tenha indicação. Então, o vídeo de hoje foi a respeito, tá, dos problemas que o médium passa no decorrer da vida dele, né? Isso é todos. Então, assim, às vezes as pessoas têm que se impor de uma forma mais brusca, porque tem muita gente também que não respeita, né? Que nem muita gente acha, às vezes, um absurdo a gente cobrar para jogar carta. Só que eu falo, você trabalha pro seu patrão de graça para ajudar ele? Ajuda ele, trabalha de graça, venha trabalhar o dia inteiro, trabalha de graça e ajude uma pessoa. Então ninguém ajuda, mas o pessoal apontar pra gente que trabalha espiritualmente, a pessoa sabe apontar. Então é isso, todos nós vamos passar sempre por críticas, por julgamentos, cabe a você dar valor, atenção a isso ou não. Eu já tô há mais de 30 anos nesse ramo, né, da espiritualidade. Então, para mim, o que falam, o que deixam de falar, o que acham, o que pensam, né, então, assim, é indiferente. Eu sei o que eu tô fazendo, se a minha vida está indo bem, se as coisas estão fluindo, se eu estou ajudando outras pessoas e elas me dão um retorno disso, eu tô feliz e tô fazendo o que é certo. Quando a gente que trabalha com mediunidade está cometendo coisas erradas, a nossa vida mesmo já começa a travar. Tá? Então, porque a própria espiritualidade mostra, o caminho não é esse. Mas eu tenho, assim, em relação a isso, a minha consciência bem tranquila. Eu nunca acendi uma vela para prejudicar ninguém. Eu sou de Xangô, nem posso fazer nada disso, porque senão eu tomo mesmo. Mas
Eu respeito a opinião também de todo mundo, tá? Bom, fiquem com Deus. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para quem está nesse processo de mediunidade, passando por um desses problemas. Saiba que você não está sozinho, que teve mais pessoas que passou também. Eu, por alguns itens também aqui também já passei, mas tudo é aprendizado, fortalecimento, amadurecimento para lidar com isso, com essa intuição, com as pessoas, com energias, com os obsessores, com essas energias que vêm e nos atacam, e também com os nossos mentores, a gente saber enxergar o quão forte eles são e o quanto eles nos ajudam no dia a dia, quanto livramento que nós temos. Então eu sou sempre muito grata. E gratidão a você também que assiste nossos vídeos.